passaste 2 ou 3 segundos das 11. Não, foi em ponto, em ponto. É verdade. Marta Drummond, olá, muito bom dia, médica pneumologista. E hoje vamos falar de bronquite crónica, de DPOC. Vamos trocar isto por miúdos, doença pulmonar obstrutiva crónica. Exatamente. Afeta muita gente? Sim, afeta muita gente. A DPOC, como nós chamamos hoje em dia, e antigamente era muito chamada de bronquite crónica. Mas agora realmente o termo caiu um pouco em desuso e usamos DPOC. É mais lógico porque a bronquite pressupõe só uma inflamação dos brônquios, que existe efetivamente e é crónica, e existe uma produção exagerada de expectoração, daí que os doentes tenham muitas vezes tosse e expectoração, e aí a bronquite. Mas depois há mais do que isso, há obstrução. E, portanto, agora chama-se DPOC por causa do, digamos que do cunho obstrutivo que esta doença tem e que é progressivo. Perguntava-me se há muitas pessoas que sofrem desta doença. A prevalência é elevada, é variável de acordo com país para país, e dentro da Europa varia entre 5% e 11%, e nós estamos à volta de 6%. Neste momento em Portugal. Acaba por ser muita gente. Claro. Para um trabalho, se calhar, então vamos... Quem é o público-alvo? Não é? O público-alvo são, sobretudo, fumadores ou ex-fumadores, visto que o principal fator de risco é o fumo do tabaco. São pessoas de meia idade, em regra a doença não surge antes disso, porque é preciso ter algum tempo de exposição até termos a doença. Estamos a falar dos 40 anos para Exatamente, para cima, exatamente, e sobretudo homens. Neste momento há mais homens com DPOC, precisamente porque nós precisamos de mais tempo de exposição. Mas com o aumento do hábito tabágico nas mulheres, vamos ver a breve mais trecho... tarde as senhoras também aumentarão. Exatamente, vamos ver a breve trecho também uma incidência muito elevada nas mulheres. Sei que preparou um trabalho e é isto que já estamos a ver. Ia-lhe pedir, inclusivamente, que se levantasse para que pudéssemos acompanhar aquilo que nos trouxe. E começamos com este quadro infeliz, mas que é um quadro necessário, não é? É verdade. Ora bem, eu trouxe-vos aqui esta imagem que mostra que precisamente em 1990, e de acordo com os estudos, a 6ª causa de morte no mundo ocidental era a DPOC, como podem ver. E estima-se que em 2020 passe a ser a 3ª. Isto precisamente por causa dos fatores de risco que estão dispersos aí por todo lado, e todos nós acabamos por inalar. Não só o fumo do tabaco, porque o ser fumador passivo também tem influência e aumenta o risco de DPOC, mas também o fumo que nós todos inalamos, sobretudo nós citadinos. Poluição atmosférica. Exatamente, a poluição dos combustíveis do diesel, a poluição da biomassa, ou seja, das nossas lareiras em casa, quem cozinha ainda a carvão, e, por exemplo, já agora fazia o contraponto para a DPOC em África, que é muito prevalente em mulheres, precisamente porque cozinham a lenha e em casas não arejadas, por exemplo. Para além disso, temos a exposição profissional, que aumenta também o risco, nomeadamente em mineiros, em trabalhadores da construção civil, com pó de pedra, com pó das argamassas, com trabalhadores na indústria do algodão também. Portanto, há assim uma série de exposições a poeiras que vão aumentar o risco de DPOC. Vamos ver o próximo quadro, então? O próximo quadro, para vos mostrar que efetivamente a DPOC está a aumentar em termos de incidência, em termos de morbilidade, ou seja, de causar complicações, e em termos de mortalidade. E reparem este slide para vos mostrar como as mulheres a vermelho têm vindo a ter uma incidência de mortalidade quase tão grande como a dos homens. E, portanto, isto para mostrar que realmente as mulheres que estão em Portugal a expandir em termos de aumento do hábito tabágico, é importante que se previnam desta doença, porque é uma doença que se trata, mas não tem cura. É uma doença crónica. Como é que se previne? Tem que se deixar de fumar. Claro, tem que ser radical mesmo, não é? Essa é que é a mensagem. Tem que ser radical, porque reparem, eu trouxe-vos esta imagem precisamente para vos mostrar que 95% dos casos de DPOC são por exposição a fumo do tabaco. Portanto, há mesmo que deixar de fumar. Essa é a medida número 1, é fundamental. Depois é a poluição atmosférica e a exposição ocupacional de que vos falava. Quem trabalha na Marinha Mercante e que esteja em contacto também com as máquinas dos navios também é provável que padecer desta doença, não é? Exatamente. Por causa dos vapores das máquinas, não é? Sem dúvida. Bom, esta senhora o que é que está a fazer? Olha, esta senhora está a fazer uma espirometria, que é um exame não invasivo, como podem ver. No fundo é uma inspiração
forçada e uma expiração forçada que nos permite diagnosticar a DPOC. É tão simples quanto isto. Sim. Não há que meter tubos, não é realmente nenhum método invasivo ou doloroso ou desconfortável e, portanto, é tão fácil quanto isto fazer o diagnóstico da DPOC. Já percebemos como é que se pode evitar, pergunto-lhe como é que se pode tratar. Há hipótese? Ora bem, há hipótese de tratar, era isto que eu vos dizia há pouco. Esta doença não é curável, é uma doença crónica, não tem cura, é progressiva, mas tem tratamento. É como a hipertensão ou a diabetes, são doenças que têm tratamento, que é eficaz. Pode-se tornar estável, crónica, mas estável. Exatamente. E, portanto, podemos diminuir esta progressão. E, portanto, manter os nossos doentes assintomáticos ou quase, sem sintomas, durante muitos anos e muito bem. Portanto, há tratamento que é eficaz. É claro que, além do tratamento, os doentes têm que deixar de fumar. Porque se não deixarem de fumar, apesar de nós lhe podermos dar todos os tratamentos que estão disponíveis no mercado, a doença continuará a progredir. Doutora, portanto, são os pulmões de alguém doente? Exatamente, são os pulmões de um doente com DPOC. Para quem não está muito familiarizado com estas imagens, eu chamava a atenção exatamente de face. Portanto, nós quando olhamos, à nossa direita temos o pulmão esquerdo e à nossa esquerda temos o pulmão direito e a mensagem que eu gostava de passar é que como esta doença é uma doença obstrutiva, os brônquios estão obstruídos, há uma retenção de ar a montante, portanto, dentro dos pulmões, dos alvéolos, há uma retenção de ar. E, portanto, há aquilo que nós chamamos uma insuflação. Vejam de perfil o diâmetro anteroposterior realmente muito alargado. Isto faz com que o doente tenha, em termos de músculos respiratórios, eles estão numa posição desvantajosa. E para respirar, porque estão realmente com aquela insuflação. O ar entrou, mas não consegue sair. Exatamente. Não é? E, portanto, em termos de sintomas, dá aquilo que nós dizemos de espineia. Portanto, é a falta de ar de que o doente padece e é dos sintomas mais desconfortáveis e mais ansiogénicos que há. A pessoa querer, por exemplo, dar 2 passos, ou fazer a barba nos homens. Perguntar se pode ser tão incapacitante que impeça uma vida normal no seu dia-a-dia? Pode ser tão incapacitante quanto a pessoa ter falta de ar a comer, por exemplo. Isto é uma fase já muito terminal e eu chamava a atenção que muitas vezes os doentes nos chegam muito tarde. Porquê? Porque se vão habituando aos sintomas. Porque daqui vão adaptando a vida. Exatamente. Vão limitando os seus atos, as suas capacidades. É que inicialmente andavam 1 km, mas agora andam 800 metros e depois passam a andar 500 e, portanto, não sentem que estejam piores, porque se limitam de certa forma. Portanto, é importante valorizar... E há quem confunda também essas limitações à progressão na idade? Também. Eu, como estou mais velho, é natural que não seja capaz. É verdade. Começam a achar, é próprio da idade, tenho alguma limitação, já não consigo fazer o que conseguia, mas não é exatamente assim. É preciso dar valor aos sintomas. E os sintomas desta doença são, sobretudo, a falta de ar, para esforços, não é o doente estar sentado e sentir falta de ar. Claro. É começar a fazer menos esforço do que fazia porque já não consegue. E o outro sintoma fundamental é a tosse e a expectoração, como vos dizia, sobretudo matinal. Este é o último quadro que tinha para mostrar, não é? Tenho aqui ainda uma outra imagem de TAC, só para vos mostrar, não sei se é muito perceptível, parecem uns lagos de ar, porque precisamente esta é a imagem da enfisema. Porque a DPOC pode ter também um componente enfisematoso, ou seja, de destruição dos alvéolos pulmonares e, portanto, formam-se lagos de ar que não servem para nada, não servem para as trocas gasosas. Ocupar espaços, não é? Exatamente. E, portanto, o pulmão fica reduzido a alguns espaços funcionantes e outros não funcionantes e, portanto, também mais uma achega para aumentar a apneia destes doentes. Objetivamente, quando faz estas ações, ou mesmo quando está junto dos seus doentes, aqueles que ainda fumam e que lhe dizem inclusivamente que são incapazes de fumar, não se sente um bocadinho a pregar aos peixes? Sabe uma coisa? Há alguns estudos que mostram que 5 minutos do nosso dia-a-dia como médicos, a dizer-nos aos nossos doentes não deve fumar, só isso, 5 minutos da nossa ação, origina 15% de pessoas que deixam de fumar. E, portanto, só isso, eu sei que 15%, enfim, não é muito, mas 15% hoje, 15% amanhã, e eu acho que realmente é normal os doentes terem que ouvir várias vezes esta mensagem até a captarem, porque efetivamente deixar de fumar é muito difícil. E exige uma motivação e uma força de vontade enorme. Nós temos medicação que
podemos dispensar e que pode ajudar muito. A substituição. Exatamente. Pode ajudar muito os nossos doentes a não sentirem aquela agitação própria da falta da nicotina. O que estamos a falar é de uma toxicodependência. Exatamente. É uma A palavra é muito dura, mas é real, não é? É de uma toxicodependência que estamos a falar. É uma dependência à nicotina que está completamente estabelecida. É uma dependência muito forte a nível mental e, portanto, além da medicação de substituição, é preciso o doente ter muita força de vontade. E eu gostava de vos dizer uma outra coisa que eu acho que é importante e digo muitas vezes aos meus doentes, é que, em média, um fumador tem que fazer 4 tentativas até conseguir deixar de fumar. Isto quer dizer que quando tenta a primeira vez e falha, isto não deve servir para que o doente diga não vale a pena porque eu não vou conseguir, porque eu já não consegui, tentei, já falhei. Não é essa a mensagem. Efetivamente, se conseguir, ótimo, na primeira vez, mas se não conseguir, isso faz parte do processo. Exatamente. De cura. Vamos mesmo falar em cura. Do processo de cura. Doutora, aproveito o facto de seres pneumologista e de estar aqui connosco para nos ajudar a compreender estas notícias que têm chegado, estas primeiras notícias que nos têm chegado de uma suposta pandemia de gripe A que já estará a invadir a Europa e que terá tido início agora recentemente em Inglaterra. Não vale a pena entrarmos em pânico? Não vale a pena entrarmos em pânico. A gripe A, neste momento, já é um vírus que faz parte da gripe sazonal. Portanto, as pessoas que estão vacinadas para a gripe sazonal, para este inverno, já têm cobertura para esse vírus. E, portanto, não faz sentido pensar em uma nova pandemia. Não há 2 pandemias com intervalo de 1 ano pelo mesmo vírus. Portanto, efetivamente, agora a gripe já faz parte da gripe sazonal. Poderá haver alguma variação do vírus que venha a dar problemas, como deu o ano passado. Mas com o vírus atual, pelo menos ao que se sabe, não houve nenhuma mutação. Sim. Não poderemos pensar em pandemia, efetivamente. Temos que encarar a próxima época do ano como uma época normal de gripe. Exatamente, até porque há sempre alguma mortalidade na gripe sazonal. Sem dúvida. Sobretudo idosos, pessoas com doenças crónicas, e daqui faço o apelo que ainda estão a tempo, que ainda não se vacinou, que faça a vacina antigripal. Doentes crónicos, por idosos... Por exemplo, com DPOC são um grupo de risco, não é? Sem dúvida. Também. Só para terminarmos a nossa conversa, um doente com algumas limitações de DPOC tem de andar de oxigênio atrás? Pode acontecer e, portanto, numa fase mais avançada da sua doença, pode ter necessidade de usar oxigênio. E isto implica que já tenha insuficiência respiratória. E, portanto, para não chegar a esse ponto, tem que se tratar antes, tem que ir ao médico antes, tem que valorizar os sintomas. E tem que deixar de fumar. É essencial deixar de fumar. Muito obrigado pela sua presença aqui na Passa Saúde. Feliz Natal para si. Muito obrigado.